Posso então. Então, avaliação com o nervoscope, né? O scoping. Como é que nós vamos fazer o scoping do paciente? Primeiramente, vamos posicionar o paciente relaxado. Antes de tudo, nós temos que considerar que o paciente, ele vai estar com uma temperatura regulada no ambiente, com ar-condicionado em torno de 20 graus aproximadamente. Ele vem correndo da rua, ele espera alguns minutos na recepção, ele é orientado a chegar alguns minutos na recepção, para que a temperatura corporal dele também se estabilize, para facilitar a leitura do nervoscope. Então, primeiramente, eu vou pedir, então, posicionar o paciente aqui no chair e verificar, então, se ele não está tenso, se não existe uma tensão postural nele. Então, eu não vou corrigir o paciente, né? Fazer uma correção, né, na postural no paciente. Vou deixar ele mais relaxado, numa postura fisiológica, que é a postura considerando que ele não tem nenhum problema neurológico, então ele vai ter uma postura de descanso dele, né? Então é assim que eu vou medir, fazer o scoping dele, né? E também tem a questão do posicionamento das sondas, né? Então existem, né, a orientação tradicional do Gonster, né, é que na cervical nós vamos deixar a sonda mais aberta um pouquinho, mais abduzida, né? Que é para detectar aonde sai a raiz nervosa, exatamente onde sai a raiz nervosa. Então, vou deixar ela abduzida, né? Na torácica, eu vou diminuir um pouquinho, né, essa abdução da sonda, e na coluna lombar, eu diminuo ainda mais, né? Então, essa é a orientação original do Gonster, né? No entanto, considerando a prática baseada em evidência, nós sabemos que nem sempre um paciente com uma disfunção articular, com uma subluxação, né, nem sempre ele vai ter compressão da raiz, né? Então, ele vai ter uma disfunção, né, que é a subluxação quiropráxica, e essa subluxação quiropráxica ela vai poder produzir hiperatividade muscular sem haver compressão da raiz nervosa. E isso também pode ser alcançado nos reading, com alteração térmica, por causa da alteração de inputs sensoriais que gera a subluxação, né, a disfunção articular. Então, muitos quiropraxistas internacionalmente estão usando mais fechado na cervical, certo? Estão usando assim, mais fechado na cervical, tá? Um pouquinho menos fechado na cervical. Então, o trajeto do gliding path, a gente chama de gliding path, né? Que é o trajeto é a trilha de deslizamento, né, o gliding path. Vamos começar ali a nível de T2, aproximadamente. Ligamos o aparelho e vamos fazer em direção à coluna cervical. É recomendável que se faça com uma velocidade de aproximadamente 1 a 2 segundos por segmento vertebral, 1 a 2 segundos por segmento vertebral. Então nós vamos passar de forma simétrica também, porque se eu apertar mais um lado, vai afetar o ponteiro, né? Se eu apertar mais um lado que o outro. Então eu vou passar de uma forma mais simétrica, então eu devo agarrar assim o nervoscope para que as duas sondas, né, two probes, duas sondas, façam o mesmo contato na pele, né, para fazer a mesma leitura, então detectando apenas as variações, né? Então, nós temos que entender que é normal quando a gente toca que haja variação para um lado ou para o outro do sensor, do ponteiro, né? E que essa variação é normal, chamada curva vasomotora. O que nós vamos considerar como anormal é quando existe uma quebra de padrão, tipo o que a gente vai chamar de pique, uma queda abrupta de padrão. E aí a gente vai listar isso, fazer um risco aqui, onde tem a quebra de padrão, né? Sempre vai ter uma duração em torno de 6 minutos da ligação aqui. Então nós vamos fazer o gliding path, sempre da torácica para a cervical. Aqui tem uma quebra de padrão, a gente vai fazer a marcação com a caneta aqui, certo? Vamos fazer até 3 vezes para confirmar, ela sempre repete o padrão, tá? Então aqui nós vamos fazer a marcação ali, tá? Então também, né, muitos profissionais acreditam que é no mesmo local onde tem a marcação. Tem várias teorias, então na realidade eu vou fazer a palpação
motion palpation e vou detectar na área próxima. Acredita-se que seja em torno de um segmento para cima até 3 segmentos para baixo. Dentro dessa área é o que tem a relação com a marcação do scoping. Tá? Depois que eu fizer a avaliação da cervical, então eu vou dirigir para a palpação, para o scoping, né, da torácica. Então vou lá no scoping da torácica e vou descer para baixo, fazendo um movimento de 1,5 segundos, mais ou menos por segmento, até 2 segundos no máximo. Né? E vou então seguir com o gliding path. Na região torácica. E também lombar até a região sacral, onde eu vou detectando as alterações de pique, vou fazendo as marcações e vou à região sacral também envolvendo segmentos sacrais. Se eu tiver uma leitura, né, para um lado no segmento sacral, então eu vou tirar a sonda da linha medial e vou trabalhar na articulação sacroiliaca. Essa medição, e aí eu vou observar se existe um pique para a esquerda, né? Quando eu mudei o posicionamento aqui, pique para a esquerda, eu vou considerar então esquerda é medial, é disfunção sacral. Se tiver um pique externo, que no caso aqui para a direita, eu vou considerar uma leitura de disfunção ilíaca. Tá? Então dessa forma eu vou trabalhar e também posso fazer a leitura dos segmentos sacrais. Ótimo.